Olá, eu quero cumprimentar a você com a paz do Senhor Jesus e dizer que nós estamos aqui mais uma vez para apresentarmos as participações dos nossos irmãos na Escola Bíblica Dominical através do envio dos vídeos que tem representado aquele trabalho, aquele interesse dos irmãos em participar da Escola Bíblica Dominical. E nós estamos aqui antecipando alguns desses vídeos que os irmãos enviaram, em razão de terem enviado centenas, às vezes até milhares de vídeos que nos têm chegado. E por isso nós vamos hoje aqui antecipar alguns deles, para que daqui a pouco, na Escola Bíblica Dominical, nós possamos apresentar também outros que dão as informações das respostas enviadas pelos nossos irmãos. Nós vamos agora iniciar no nosso assunto aqui uma nova colocação, um novo assunto, uma nova parábola que nós vamos hoje abordar aqui. E a nossa proposta é a seguinte, vamos ler aqui a nossa proposta. Nas parábolas do reino, destacadas no Evangelho de Mateus, capítulo 13, Mateus 13, do verso 3 ao verso 9, busque encontrar o sentido profético que está nos sinais e avisos dirigidos por Jesus aos crentes e à igreja neste tempo que estamos vivendo. E a recomendação é a seguinte: responda cada pergunta com uma frase curta que melhor atenda à sua necessidade espiritual. Muito bem, então está aqui a nossa proposta do nosso assunto hoje e nós vamos agora passar para a nossa primeira pergunta. E a nossa primeira pergunta está dividida em 3 partes. Vamos à primeira delas. A proposta da primeira pergunta é a seguinte: no sentido profético da parábola do semeador, que está em Mateus capítulo 13, verso 3 a 9, responda. Vamos então à primeira pergunta da primeira parte do nosso assunto hoje aqui, que é a pergunta 1.1. A pergunta é a seguinte: quem é o semeador? Muito bem. E para dar essa resposta sobre quem é o semeador, nós vamos agora dirigir essa pergunta ao João Batista. O João Batista é um intermediário, da classe intermediária da igreja de Campina Grande, lá de Paraíba. João Batista, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, eu vou responder a questão 1.1, que pergunta: quem é o semeador? O semeador é o Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém, João Batista, a paz do Senhor Jesus para você também. Muito bem respondido, né? Muito bem colocada a sua resposta. O Senhor Jesus, ele é o semeador. A parábola do semeador está relacionada ao Senhor Jesus. Muito boa a sua resposta. Agora vamos à nossa pergunta 1.2. E a pergunta 1.2 é a seguinte: o que representa a semente? E agora, para nos explicar o que representa a semente, nós vamos dirigir essa pergunta ao Samuel. O Samuel é da classe de crianças da nossa igreja lá em Brasília. A paz do Senhor, Samuel, você vai responder a pergunta que vai ser feita a você pelo papai, ok? Samuel, o que representa a semente? A palavra de Deus. Amém? Amém. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém, Samuel. Muito bem respondida a pergunta e muito rápida a sua resposta. Realmente, a semente está relacionada com a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Muito bem colocado na sua resposta. E agora nós vamos à nossa pergunta 1.3, ainda na primeira parte. E a pergunta 1.3, ela diz assim: o que representa a terra onde a semente foi semeada? Primeiro o semeador, depois a semente, e agora o que representa a terra onde a semente foi semeada. E essa pergunta nós vamos dirigir para a Ana Beatriz. A Ana Beatriz é de uma classe de intermediários da nossa igreja lá em Camaçari, próximo ali de Salvador, no estado da Bahia. Ana Beatriz, você vai responder a pergunta que foi feita pela sua mãe. Agora eu não sei se é a sua mãe ou se é a professora, mas você vai dar a resposta à pergunta. A paz do Senhor. Oi, eu sou Ana Beatriz, a igreja de Camaçari. Bia, o que representa a terra onde a semente foi lançada? O coração das pessoas. Amém. Amém, Ana Beatriz. Agora podemos te chamar de Bia, né? A Bia respondeu muito bem a pergunta, porque a terra representa exatamente isso mesmo. Ela representa
o coração das pessoas, o coração do homem. Muito bem colocado na sua resposta. Muito obrigado pela sua participação, viu? Agora vamos à nossa segunda parte das nossas perguntas, que é uma sessão de perguntas, uma sequência de perguntas que é dirigida a todos, ela é direcionada a todos. E a segunda colocação nossa é sobre a semente lançada na terra. A semente lançada na terra encontrou 4 tipos de terreno. Vamos ver agora cada um desses 4 tipos de terreno em cada uma das perguntas. A pergunta 2.1 fala do primeiro tipo. E a pergunta é a seguinte: qual o sentido profético da semente lançada ao pé do caminho, ou que nós chamamos à beira do caminho? Então vamos colocar agora essa pergunta 2.1. Quem vai responder é a Laura. A Laura é uma jovem, ela pertence a uma das nossas igrejas em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. A paz do Senhor Jesus, Laura. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo à pergunta 2.1, o sentido profético da semente lançada ao pé do caminho fala daquele que não está no propósito de Deus, não está em Jesus, porque Jesus é o caminho. Isso nós podemos ver em João, capítulo 14, verso 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, Laura, sua resposta. Eu desejo a você também a paz do Senhor Jesus. E foi exatamente este o sentido, né? Quem não está no caminho, não está em Jesus, porque Jesus é o caminho. E além disso, é o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão pelo Senhor Jesus, né? Então é preciso estar no caminho para chegar ao Pai. Muito bem colocada a sua resposta. Obrigado pela sua participação. Ainda agora, neste mesmo tema sobre o terreno, né, os terrenos sobre os quais foi lançada a semente, vamos agora à segunda pergunta, que é a 2.2. E ela diz assim: qual o sentido profético da semente que caiu em pedregais? Então vamos agora à segunda parte da semeadura que caiu em pedregais. E quem vai nos dar essa resposta é a Ana Luísa. Ana Luísa, ela é adolescente da igreja ali de Lusiânia. Lusiânia fica no estado de Goiás. A paz do Senhor, Ana Luísa. Responda, por favor. A paz do Senhor Jesus, irmãos. A pergunta de 2.2 nos diz: qual o sentido profético da semente que caiu em pedregais? É o que ouve a palavra e recebe com alegria, mas não tem raiz, não tem a doutrina. E quando vem as dificuldades, a angústia e a perseguição por causa da palavra, ele se abala e não aguenta a luta. Amém? A paz do Senhor Jesus. Muito bem, Ana Luísa. Amém. É exatamente isso mesmo. A paz do Senhor Jesus para você também. Realmente, aquela parte da semeadura fala daquele que não tem raiz, não tem doutrina. Ele não participa dos estudos da escola bíblica dominical, não está doutrinado. Então, ele fica fraco na fé e, portanto, ele não consegue enfrentar as lutas. Muito bem colocado na sua resposta. Muito obrigado, viu? Agora vamos continuar ainda sobre os 4 terrenos sobre os quais a semente foi lançada. E nós vamos agora, nesses 4 terrenos, nós vamos fazer o seguinte. Vamos agora à pergunta 2.3. E a pergunta 2.3, ela diz assim: qual o sentido profético da semente que caiu entre os espinhos? Então, quem vai dar essa resposta agora, a pergunta 2.3, é a Rebeca. A Rebeca é outra jovem. Ela é agora da cidade de São Luís, lá no Maranhão. E a Rebeca vai dar essa resposta. A paz do Senhor Jesus, Rebeca. A paz do Senhor, irmãos. Respondendo à pergunta 2.3, que diz: qual o sentido profético da semente que caiu entre os espinhos? A resposta é que essa situação representa aqueles que recebem a palavra, ouvem a palavra, mas eles a deixam de lado, preferindo cuidar das coisas desta vida. Exemplo disso são o jovem rico, o rico insensato e Judas Iscariotes. Esses 3 preferiram cuidar das riquezas deste mundo do que alcançar tesouros no céu. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 10 e 11 fala: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males,
E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. A paz, Senhor. Amém, Rebeca. Muito bem respondida. Muito boa a sua resposta, viu? Foram muito bem citados os exemplos daqueles 3 personagens, né, que você cita na sua resposta, que eles deixaram a palavra e eles preferiram as coisas desta vida aqui. O jovem rico, o rico insensato e até Judas Iscariotes, né? Que preferiu a bênção dos valores materiais. Isso está relacionado exatamente a essa parte da semeadura que caiu entre os espinhos. Muito bem colocado na sua resposta. Finalizando agora essa segunda parte relacionada aos terrenos, né? Aos 4 terrenos sobre os quais a semente foi lançada. Então vamos a 2.4. E a 2.4 diz assim: qual o sentido profético da semente que caiu em boa terra? Agora vamos a essa parte que vai ser respondida pela irmã Thalita. A irmã Thalita é uma senhora e ela pertence à igreja ali em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Irmã Thalita, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Agora eu vou responder a pergunta 2.4. A semente caiu em boa terra. A boa terra somos nós, servos e servas que estão firmados na rocha que é Jesus. Não estamos olhando para as coisas terrenas, mas estamos na 5ª medida, ansiando o grande dia que Jesus vai nos buscar. A boa terra é o coração do servo fiel, que pode vir as lutas, as provas, tudo, mas ele confia que Deus está no controle. Tem a palavra revelada, tem Jesus ao seu lado 24 horas. Ele conheceu esse Jesus lindo e maravilhoso e sabe que as provas podem vir, mas as vitórias serão maiores. Louvado seja o nome do Senhor, porque a eternidade nos espera. Por isso podemos sofrer aqui, mas algo grande nos aguarda. A igreja fiel será arrebatada e nós estamos ansiosos por este dia, o qual nós vamos abraçar o nosso Senhor Jesus e viver ao lado dele, pertinho, juntinho. E esse dia será o grande dia da igreja fiel. E nós estamos aqui vivendo essas lutas, essas batalhas, mas a nossa esperança é que há um céu nos aguardando. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmã Thalita, a paz do Senhor Jesus. É isso mesmo. A boa terra é o coração do servo fiel, aquele que ouviu a palavra, permaneceu firme, fiel ao Senhor até o fim. Muito bem colocada a sua resposta. Agora vamos, irmãos, para a nossa terceira parte do nosso estudo de hoje, que são perguntas que são direcionadas para os diáconos e obreiros. E essa terceira parte diz o seguinte: na parábola do semeador, explique o sentido profético da reação dos 3 inimigos da obra, que estão nos versos 4, 6 e 7. Então, a primeira sentido profético está na expressão da nossa primeira pergunta aqui, a 3.1. O versículo 4 termina dizendo assim: e vieram as aves e comeram a semente. E quem vai dar a resposta, quem vai explicar o sentido profético desta reação aqui de oposição, de inimigo da obra do Senhor, é exatamente o nosso irmão Elcir. Ele é diácono da igreja lá em Balneário de Camboriú, no estado de Santa Catarina. Então ele pode agora já ir direto na pergunta, agora 3.1 da nossa Escola Bíblica Dominical. Respondendo à pergunta 3.1 da EBD, aqueles que estão à beira do caminho estão vulneráveis à ação do adversário, pois a palavra, que é a semente, ela se torna superficial à beira do caminho. Ou seja, são pessoas que vivem a palavra na letra, interpretando a palavra na razão, gerando assim morte espiritual. Como diz no texto, em 2 Coríntios 3,6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito,
porque a letra mata e o espírito vivifica. A paz do Senhor. Amém, Alcir, muito bem colocado na sua resposta. Aqueles que vivem a palavra na letra e interpretam a palavra na razão e, portanto, encontram oposição, né? Isso é uma oposição àquilo que é a palavra do Senhor, a semeadura. As aves dos céus vieram e comeram a semente, ou seja, o crente que está nessa condição, ele está à beira do caminho e, portanto, ele se torna presa fácil do adversário. Muito bem colocado na sua resposta. Agora, 3.2, vamos colocar aqui o sentido profético da expressão aqui do versículo 6, quando diz assim: mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E quem vai nos explicar esse sentido profético, agora da 3.2, é o nosso irmão Rovanir. O Rovanir, ele é um obreiro da igreja em Londrina, no estado do Paraná. A paz do Senhor, Rovanir. A paz do Senhor a todos que estão conosco neste estudo. E em resposta à pergunta 3.2, que pede para explicar o sentido profético, a pergunta é o seguinte: mas vindo o sol queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. O sentido profético fala daquele que um dia recebeu a palavra de Deus e aceitou de bom grado, mas por não buscar a doutrina do Senhor que está na palavra, vem o sol, que é tipo das provas, e ele não suporta porque não tem profundidade e conhecimento do Senhor, não perseverando e acabando desfalecendo na fé. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, meu irmão, muito bem colocado na sua resposta. Este é o sentido profético da reação do inimigo da obra de Deus na vida do crente, no sentido de que o sol das lutas que vem sobre aqueles que não têm a profundidade da doutrina, ou seja, eles não têm raiz, né? Podem crescer muito para cima, mas não crescem na profundidade do conhecimento das coisas do Senhor. Muito bem colocado pelo irmão. Muito obrigado pela sua participação. Agora, irmão, nessa terceira parte, nós vamos agora à nossa última pergunta, que é o sentido profético aqui deste inimigo da obra com relação àquela semeadura que foi lançada entre os espinhos. E a pergunta é a 3.3, que cita o final do versículo 7 e diz assim: e os espinhos cresceram e sufocaram a semente, a planta, né? Então, o verso 7, quem vai nos dar essa explicação vai ser exatamente o nosso irmão Tiago Meyerhofer. Ele é diácono da igreja lá de Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro. A paz do Senhor, Tiago. A paz do Senhor. A resposta da pergunta 3.3 é a troca dos valores espirituais pelos valores materiais. Os valores materiais sufocam a bênção espiritual. Mas quanto a isso, o Senhor, ele deixa um conselho no Salmo 62, no versículo 10, na segunda parte, que diz assim: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. A paz do Senhor. Amém, Tiago. Muito bem colocada a sua resposta, viu? Porque os espinhos, eles representam exatamente isso. Eles são representados pelos valores materiais que crescem e sufocam o crescimento do crente. E o crente que põe nesses espinhos o seu coração, né? Esses valores, né? Ele põe o coração dele nesses valores e, portanto, esses valores acabam sufocando a sua vida espiritual. Muito bem colocado na sua resposta. Muito obrigado pela sua participação. Amém, irmãos? Assim nós chegamos ao final da nossa apresentação, mas gostaríamos ainda de apresentar aos irmãos um pequeno vídeo de irmãos nossos que fizeram esta semana um estudo bíblico da Escola Bíblica Dominical lá em Cuba, na cidade de Bayamo. Os nossos irmãos ali, um grupo de irmãos, tem participado muito ativamente da Escola Bíblica e eles fizeram o estudo juntamente com o pastor deles, que é o pastor Jamilson Rodrigues, que vive no Brasil, e também quem participou foi o responsável lá pelo trabalho, que é o Myren, é o nosso irmão que nós chamamos de irmão Tito,
ele estava em Havana, participou também. E terminada a reunião, os irmãos então mandaram agora um pequeno relatório. Nós vamos ouvir aqui a irmã Dagneres e a irmã Yanilkes, que vão trazer aqui uma pequena informação para os irmãos nesse pequeno vídeo de menos de 30 segundos. Para todos, la paz del Señor. Todos los hermanos de Bayamo queremos agradecer por los estudios bíblicos dominicales en los cuales hemos aprendido acerca de obra, acerca de doctrina y por lo cual hoy nos mantenemos firmes en el Señor. Y también le mandamos un saludo al pastor Gibson y al pastor Yadetí y a todos aquellos que participaron en la colaboración pues, de la Escuela Bíblica Dominical. Para todos, la paz del Señor Jesús. Amém, a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos aí de Bayamo. Essa saudação muito calorosa dos irmãos com muita alegria, porque estudaram a palavra do Senhor e o Senhor encheu o coração dos nossos irmãos lá em Bayamo, lá na região ali, parte sul, ali da ilha de Cuba. Muito bem colocada a participação dos nossos irmãos. Assim, irmãos, nós encerramos aqui e queremos dizer para os irmãos que aqueles irmãos que porventura não tiveram os seus vídeos publicados ou transmitidos na Escola Bíblica Dominical, nem mesmo neste horário, poderão ter acesso aos seus vídeos acessando o nosso site da Rádio TV Web Manaim e tendo ali acesso à informação deles, do seu próprio vídeo, ali com a sua figura, seu nome e também a sua participação e também até de outras pessoas. Você pode entrar e ter acesso e aí, portanto, saber que o seu vídeo também foi considerado por nós como recebido e recebemos com muita alegria. Agora, antes de encerrar, fazemos um convite para que você permaneça conosco no nosso canal de YouTube, para que daqui a pouco, às 10 horas da manhã, você possa participar da Escola Bíblica Dominical e assim se alegrar muito o seu coração. Que Deus a todos abençoe com a paz do Senhor Jesus.